2 Reis, capítulo 13, versículos 14 ao 19. Eu não posso esquecer, né, Beth, de que nós temos um filho dessa igreja que é um médico, né? Um pediatra de mão cheia, né? Em nome de Jesus. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Ele tinha câncer. Se vocês veem, né? Às vezes as pessoas dizem que crente não tem problema. Um cara igual a Eliseu estava com câncer. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: abra a janela, que dá para o leste, e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ou seja, ele pegaria as flechas, por ele estar cego, somente ouvindo, por causa do câncer, ele precisava ouvir o barulho da flecha para saber quantas flechas ele iria atacar, lançar, porque no pote do rei havia 6 flechas. Ele golpeou o chão 3 vezes. Quantas vezes? Então, quantas flechas ele lançou? 3, mas ele tinha? Beleza, você vai entender por quê. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Está vendo quantas ele tinha? Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Interessante. Vamos orar? Amém? Deixa eu pegar mais um de surpresa. Vem orar por mim. Você mesmo. Marcele, traduz para ele o português. Vem, filho. Rapaz, tu é bom, cabra. Tu é inteligente pra caramba. Olha para mim, estenda a tua mão sobre mim. Isso. Quem sabe, futuro marido da minha missionária. Só não vai me roubar ela. Vai, ora por mim. Seja, eu quero nesse momento pedir que todo o ensinamento que o pastor passar agora para a igreja, que nós consigamos ter entendimento do que ele falar e que toda essa palavra que ele nos ensina aqui, nós consigamos utilizar no nosso dia a dia para ter esse conhecimento e com esse conhecimento nós continuarmos seguindo o caminho, fazendo a vontade do Senhor. Quero também agradecer ao seu filho por ter morrido na cruz por nós para tirar todos os pecados que diariamente nós fazemos. E nós tentamos sempre seguir o caminho da melhor forma possível. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nunca mais esquecerás desse dia. Sempre. Ai, Jesus, que coisa linda. Eu, Marcelo, melhor que você. Estamos diante da cena final da vida de um profeta. Não é qualquer profeta. Cara da porção dobrada. Eliseu. A Bíblia não revela a sua idade nesse tempo, mas acredita-se que ele já estava acima dos 90 anos de idade. Não era mais ele que procurava o rei, era o rei quem o procurava. Acredita-se que os 2 profetas, Elias e Eliseu, neutralizaram com o poder que Deus colocou sobre a vida deles a influência nociva dos ritos de povos pagãos. Um rei chamado Jeoás, ele era especialista em arco e flecha. Ele era neto de rei, filho de rei
e se tornou rei. E desde quando ele era neto do rei, naquela época, para se tornar expertise na arma mais praticada daquela época, era necessário passar pelos melhores atiradores. Como neto do rei, depois filho do rei, esse cara aprendeu tudo sobre arco e flecha. O ministério de Eliseu foi bem diferente do ministério do seu mentor Elias. Enquanto Elias era usado por Deus para ajudar os governantes daquela época, não o impedia de dar conselhos, mesmo com muita dificuldade de fala. Havia, perto da morte de Eliseu, uma guerra que Israel travava contra os sírios. Deixa eu falar uma coisa geográfica para vocês entenderem essas guerras que existem nessa área do Oriente Médio. Todo o Oriente Médio pertencia a Israel. Todo. Você vai ver Paulo dizer, na carta aos Filipenses, que ele passa 7 dias na Arábia Saudita, que na época era só deserto. Tudo pertencia a Israel. Mas Israel é o quê, pastor? Um estado, uma nação? Não. Você se lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Tudo pertencia à descendência de Jacó, que era Israel. Mas o que aconteceu quando as tribos foram divididas? Cada tribo virou uma nação. E vocês se lembram que quando Josué permitiu que cada tribo fosse dona de um pedaço daquilo que pertencia tudo a Jacó, o Israel, ali nasceu as nações do Oriente Médio. Ali nós vivenciamos hoje aquilo que é chamado de Guerra Santa. Entenderam? Porque lá não se mata por dinheiro, não se mata por brigas de assalto, roubo. Lá se mata por religião. O que mais mata pessoas no Oriente Médio é a religião. Eles brigam e se matam, porque eles acreditam, principalmente a religião que mais cresce no mundo hoje, que é o Islã. Eles acreditam que a morte levam eles a uma eternidade que Deus nunca prometeu. Cada um deles que sacrifica a sua vida em nome de Alá, que eles simbolizam como Deus, ele ganha, além de uma casa no céu, 5 mulheres para ficar com ele. Essa é a cultura islã para quem se sacrifica. Por isso eles matam em nome da religião, porque eles acreditam que serão presenteados com essa herança, entre aspas, divina. Entenderam? A Síria é um país que faz parte desse Oriente Médio. Já naquela época, havia uma guerra que não era para existir entre essas tribos. Vocês acreditam que aqueles que um dia foram irmãos se tornaram inimigos? Tudo por quê?
Porque a verdade é que Israel acabou ficando com um pedacinho bem pequenininho, mas o mais desejado. Por quê? Porque se tornou a cidade de Davi. Jerusalém foi construída 1200 anos antes da volta de Cristo. Por isso Jerusalém tem 3200 anos. Então preste atenção, que talvez eu estou contando uma história que vai fazer sentido no final. Tá? Pastor Carlos também é cultura. Então olha para cá. Por ser a cidade de Davi, todos a queriam. A guerra era para tomá-la. Só que nos planos de Deus em Gênesis, era nessa terra que Jesus nasceria. É por isso que hoje, e enquanto houver mundo, os Estados Unidos tomarão conta de Israel. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. E devido os Estados Unidos terem 78% de sua população cristã, principalmente, não da parte de batismo com o Espírito Santo, mas a metodista e a presbiteriana são as duas igrejas mais fortes dos Estados Unidos. O que isso quer dizer, pastor? Eles entendem a promessa de Deus. Se invadirem Israel, meu filho volta antes do tempo. Porque o mundo inteiro deseja Israel. É um deserto que tem água. É uma nação seca que tem o melhor pão do mundo. É uma nação aonde o mundo inteiro visita. Não tem um dia que não tenha visitante em Israel. Por isso, ela é a nação mais poderosa belicamente em matéria de exército do que qualquer outra nação do mundo. O melhor exército do mundo não está nos Estados Unidos, está na KGB em Israel. KGB, fruto do nome que eles pegaram dos soviéticos, porque aprenderam com eles. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse pequeno pedaço de terra se tornou obsessão para muita gente. Sabe quando aquilo que você tem é desejado pelos outros? A ponto da pessoa querer ver até você morta para ter o que você tem. Tem gente que deseja não só o que você tem, mas quem você é. Você sabe que o significado de inveja é um significado lindo. Inveja tem um significado lindo. O significado da palavra inveja é: eu gostaria de ter o que você tem. Por isso eu tenho inveja de você. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jeoás vai ao profeta, ele vai para pedir o quê? Eu preciso que você me diga como eu faço para vencer os sírios. Eu não sei como é que eu vou fazer para vencê-los. Já numa fase muito debilitada, cego, não havia cura, e nem até hoje não há para o câncer, só um milagre de Deus.
já no estágio muito avançado do câncer, ele já nem saía mais da cama. Mas ele recebeu Jeoás. Recebeu por respeito ao seu avô, porque ele fora profeta do seu avô, profeta do seu pai, e agora seu profeta. Vocês não têm noção da importância do profeta naquela época. Do quanto os reis valorizavam o profeta. Por quê, pastor? Porque o profeta tinha a visão do futuro. O profeta tinha a visão do amanhã, porque Deus dava a ele. Então eles tinham que visitar o profeta para perguntar: o que precisamos fazer para vencer? O que nós temos que fazer? Eliseu, ele foi o último profeta dentro de uma dinastia de guerra. Elias e Eliseu. Depois, nossos profetas só tinham visão do futuro, mas não ajudavam reis e nem povo. Que é o caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel, e vai por aí afora. Então olha para cá. A importância do profeta era tão grande que mesmo quase morrendo, o rei foi visitá-lo. E quando o rei vai visitá-lo, o rei olha para ele e diz logo: a Síria quer acabar com a gente, quer tomar o nosso pedaço. O que a gente faz? Sabedor que ele era expert, elite em arco e flecha, e claro, usava para onde ia. O profeta olha e diz para ele: pega as flechas que você trouxe, abra a janela, aponte as flechas em direção ao Oriente. Oriente era onde a Síria se localizava. A Síria já estava pronta para atacar. E agora, prepara o arco, prepara a flecha. Mais ou menos assim. Vai lá, Caio. De 6 flechas que ele tinha, ele só lançou 3. Bateu no chão, 1. Bateu no chão, 2. Bateu no chão, 3. Ele tinha quantas? Mas ele só lançou 3. A Bíblia diz que quando ouve o barulho das 3, o profeta fica indignado com ele. E o profeta dá uma sentença: por você ter 6 flechas,
mas só lançar 3, eu só vou profetizar 3 vitórias suas sobre a Síria. Porque tinha uma guerra, depois tinha outra, depois tinha outra. Da 4ª em diante, Israel vai perder para a Síria. E vai perder porque você não teve visão. Bom, eu tenho 15 minutos para pregar. Vamos para os erros cometidos por Jeoás e que são cometidos por todos nós nos dias de hoje. O primeiro erro, ele era um homem especialista naquele armamento, mas a sua especialidade, a sua especificação em algo, não era garantia de vitória. Você pode ser muito bom em alguma coisa, mas isso não te garante a vitória. O que te garante a vitória? Número 1, por mais especialista e entendedor que você saiba, por mais saber o que tem que fazer, por mais bem preparado que você esteja, você precisa examinar as armas que você tem na sua mão e usá-las de acordo com o tempo. O que isso quer dizer, pastor? Se você tem 6, use as 6. Talvez você começou um projeto e ele é uma flecha. Não deu certo. Você vai pegar a segunda flecha. É a segunda tentativa. Talvez por um tempo vai dar certo. Mas vai chegar uma hora que vai parar de dar lucro. Parar de dar certo. Você vai para a terceira flecha. E talvez dê errado de novo. Mas você ainda tem 3. Você desiste? Ou você continua? Eu estou há 30 anos tentando uma flecha que dê certo. E o segredo de eu estar de pé é que eu estou sempre com uma flecha aqui. Eu poderia já ter desistido de lançar flechas, mas eu continuo lançando flechas até que eu destrua quem quer me destruir. Quem quer me destruir? O diabo. O pecado. As coisas desse mundo. Alguém pode dar um glória a Deus bem forte? Alguém pode levantar a mão e dizer assim: eu não vou ficar com flecha se eu tenho que usá-la. A flecha, meu irmão, são suas tentativas. Ninguém diz que você vai acertar sempre. Ninguém diz. Vai chegar uma hora que a pontaria vai falhar. Mas você ainda tem flecha. E você confia tanto em Deus que você vai pegar a flecha e vai dizer assim: em nome da vitória do Senhor,
Vou falar de novo, em nome da vitória do Senhor. Agora vamos lá comigo que a gente vai fazer isso 6 vezes e eu não tenho muito tempo. De pé. Pegue agora. Cadê Caio o vídeo? Ó, faz assim, estica. Quando eu falar lança, você solta fazendo um gesto para frente. Tá combinado assim? Vamos lá. 1, 2, 3, lança! Diga para o teu irmão, senta aí. Fala, você ainda tem 5 flechas. A segunda flecha, fala para o teu irmão, a segunda flecha é a flecha da intuição. Diga de novo, a segunda flecha é a flecha da intuição. Fala para o seu irmão assim, você não está vendo o inimigo, mas você sabe de onde ele está vindo. Fala assim, eu pego essa. Você não está vendo a cara dele, mas você sabe de onde ele está vindo. Você entendeu ou não? O que o profeta disse para ele? Olha para o Oriente, não foi olha para a Síria. Não dava para ver a Síria. Então você tinha que ter intuição. Vamos lançar a flecha da intuição? Vamos lá? Vamos lá? Que a gente não tem muito tempo, vamos lá? Vamos lá? Diga assim comigo, eu não estou vendo o inimigo. Mas de qualquer forma ainda tenho 4 aqui. Então por intuição, eu vou lançar. Então agora mira aonde está a tua intuição. Desemprego? Financeiro? Família? Aonde está vindo algo que tem entristecido você? Você não sabe, mas por intuição de onde está vindo, você vai fechar seus olhos e só vai ouvir meu grito. Lembra que o profeta era cego, estava cego. 1, 2, 3, lança! Senta. Quem sabe hoje, por intuição, você acertou o desemprego, a causa na justiça, algo que você tem sonhado, algo que você precisa. Número 3ª flecha. Diga assim, o nome dessa flecha é instrução. O profeta, ele não disse quantas ele deveria lançar. O profeta só falou, lance as flechas. Caberia ao rei entender que ele iria usar o que ele tivesse. Você está entendendo? Então deixa eu falar uma coisa para você. Possa parecer que a minha pregação te dê sono. Possa parecer que a minha pregação, ela é muito ensinável. Mas talvez ela seja uma flecha para aqueles que prestem atenção. Você está entendendo? Isso se chama instrução. Hoje não existe nada mais valioso no mundo do que uma instrução. Acredite no que eu estou te falando. Não existe nada mais valioso no mundo do que alguém chegar para você e te ensinar o caminho. E dizer para você, faz assim. Vai dar certo. Então o nome da 3ª flecha qual é? Instrução. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Ouvir uma mensagem como essa, sair daqui e não lembrar dela, isso faz de você alguém sem visão.
Alguém que está muito preocupado em receber a bênção, mas não quer aprender como tirá-la das mãos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Bênção, recebê-la é uma arte. Pastor, Jesus disse, vocês não recebem. E vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem mal. Vocês não estão entendendo como tem que pedir. Aí ele falou assim, eu vou ensinar vocês a receber. Pai nosso que está no céu. Aí um olhou para a cara do outro. Ele está falando de Deus. Não, ele está falando de alguém que é superior a você. Você está na terra, ele está no céu. Venha a nós o teu reino. Não venha a nós o teu... Como? O céu não pode descer. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que o reino dele pode ser real na sua vida na terra. O reino dele é justiça, é prosperidade, o reino dele é bênção, é vitória, e você pode ter isso aqui na terra. Seja feita a sua vontade, significa dizer que antes de eu orar, eu preciso saber se Deus quer me dar aquilo. Porque senão, a minha oração é perda de tempo. Como eu vou pedir algo que Deus decidiu que não vai me dar? Por que vocês acham que eu vou gastar 3 horas de oração pedindo uma coisa que Deus disse que não vai me dar? Então, se eu sou inteligente, eu primeiro pergunto, Senhor, eu quero isso aqui. Tem como me dar? Eu vou te dar. Mas então me dê. Não, pede. Oração é pedir. Aí você começa a pedir. O problema é que antes de orar, você já tomou. Você já, antes de perguntar para Deus se é da vontade dele, você já tomou posse. Aí você está com algo que Deus não quer que seja seu. E é por isso que você perde. Porque não era para ser seu. Porque se é a vontade dele, não é sua, é dele. E é por isso que muita gente se arrebenta emocionalmente, porque antes de se envolver com alguém, não pergunta para Deus se era ou não aquela pessoa. Quando vai orar, já está de aliança no dedo. E aí depois, casei mal, e agora? Sustenta. Vamos lá? Qual é a seta então? Fica de pé, vamos lá? Qual é agora mesmo? Então nós vamos fazer, sabe o que agora? Nós vamos destruir tudo que é contra a nossa mente. Em nome de Jesus, toda doença psicossomática, depressão, ansiedade, desejo de morte, tudo que vem na nossa mente, tudo que vem assim, aquele complexo de inferioridade, aquela coisa de que eu vou perder, já entra numa batalha perdendo. Nós vamos acertar agora esses inimigos da nossa mente. Você está pronto? 1, 2, 3, lança! Senta dando glória a Deus. A quinta lança, a quarta lança, é a lança chamada, é a flecha chamada direção. Sim ou não?
Você tem que ter uma direção para a sua flecha. Entendeu? Deixa eu perguntar para vocês, uma única flecha chamada direção pode acertar vários alvos? Só o pastor Luciano que teve coragem de falar? Não, ela só é uma flecha. Sabe qual é o teu problema? Você quer que uma flecha acerte tudo de uma vez. Diga para o teu irmão assim, uma flecha é para um alvo. Entendeu? Se você não tem alvo, você vai jogar essa flecha no mato. Você vai perder uma flecha. Quantos aqui tem um alvo? Quantos aqui tem uma meta? Quantos aqui tem um objetivo? Esse é o nome da sua flecha. Vamos lá, vamos acertar ela? Qual é o nome dela? Hã? Diga comigo assim, chega de usar força, energia em lugar que não vai dar em nada. Está pronto? Chega de gastar dinheiro em projetos que não vão dar em nada. Chega de se envolver em coisas que não vão dar em nada. 1, 2, 3, lança! Nós estamos em qual flecha para encerrar? 1, 2, 3, 4, agora é a 5, né? Amém? Essa flecha, que é a quinta, ela tem duplo significado. Não existe flecha sem arco. Então vamos aprender o que significa o arco e o que significa a flecha. Diga para o seu irmão, o arco é a igreja, a flecha é você. Agora olha para quem está do seu lado e diz assim, se você é a flecha, onde você quer chegar? Fica de pé comigo. Eu chamaria essa flecha de sonho, propósito. E eu não vou desistir. Ainda tem uma flecha comigo. Você crê nisso? Vamos lá? Primeiro olha assim e diz assim, desarma, desarma. Será que eu sei mesmo? Eu sou a flecha. Onde eu quero chegar? Qualquer lugar serve para mim? Onde eu quero chegar? Vamos lá? Vou desarmar de novo. O que mais importa para você? Lugar? Lugar. Ou pessoa? Um lugar não muda a vida de alguém. Uma pessoa muda a vida de alguém. Um, dois, três, solta! Já vou terminar. A última flecha. Fala assim para o seu irmão.
Quando você coloca as mãos na obra de Deus, repita: Deus coloca as mãos em você. Eu vou repetir de novo. Quando você coloca as mãos na obra de Deus, Deus coloca as mãos em você. Quem é você? Quem é o arco? Então agora, meu alvo é Cristo. Meu alvo é ganhar almas. Meu alvo é o céu. Tudo que tem tentado me impedir de alcançar esse meu alvo, batizar pessoas, ganhar almas, vai ter que sair da minha frente agora. Agora é para o alto. Quem é você? Vamos tentar fazer com que a nossa flecha chegue no céu? Fala assim para quem está do seu lado: desmonta. Não era isso, não. Era só para. Olha aqui para mim. Se você alcançar Deus, Deus sairá do seu trono para alcançar você. Olha aqui. No dia que Salomão ofereceu 5.000 bois a Deus, Deus desceu do céu, entrou dentro do quarto dele, olhou para ele e falou assim: se tu é capaz de me dar tudo que você tem, eu sou capaz de te dar tudo que eu tenho. Pode pedir que eu te dou. Que a nossa flecha, ela seja apresentada no céu. Levante ela, aponte, solte. Diga glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: meu alforje está preparado para 6 flechas. E eu vou encerrar agora. Pergunta para o teu irmão: você sabe qual é o significado do número 6? Diga assim: 6 na Bíblia é o dia do homem. Bate no peito e diga: é o meu dia. Você sabe o que significa 7 na Bíblia? É o dia do Senhor. Então olha para quem está do teu lado assim: você precisa de 6. Deus só precisa de uma. Uma flecha do Senhor descendo agora, quebrando maldições, quebrando armadilhas do diabo, abrindo caminhos para a sua vida. Tudo que está impedido, tudo que está em pedras, tudo que você está olhando e está dizendo assim: meu Deus, como é que eu vou conseguir? Assim diz o Senhor para você: nessa peleja não terás que pelejar. Eu sou o Senhor da última flecha. Quando as tuas acabarem, eu tenho a minha. E se você precisa de 6, eu só preciso de uma. Senhor, em nome de Jesus,
Estende as suas mãos sobre esse povo. Lança a sua flecha. Que atinja o nosso coração com amor. Que atinja a nossa mente com sabedoria. Que atinja o nosso corpo com saúde. Que atinja a nossa vida com desejo de viver. Que atinja nossas emoções para que sejamos felizes. Que atinja todas as áreas, porque basta, Senhor, basta uma palavra tua para que a minha vida mude. Basta uma flecha tua para alcançar a minha família e toda a sua descendência. Diga, eu recebo, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo, seja convosco. Boa noite, vão com Deus, Pai seja convosco.